E aí, pessoal, aula 3 hoje, vamos falar de Event Dispatch Thread, EDT. A gente precisa continuar na dinâmica, né, das aulas. A gente vai fazer a importação. Então, import general, projects from folder archive. Então, a gente vai importar, fazer a importação do controle, do projeto controle de atividades V3. Finish. Esse projeto, ele é o resultado do exercício 2, né? Realizado nas últimas aulas. Então, a gente recomenda que vocês executem, verifique funcionamento, né? Clico aqui em uma atividade, seleciono. O encode está quebrado, então a gente precisa botão direito no projeto, Properties, Other, aqui Resource Other, Texture File Encoding, TF8. De novo eu posso fazer a execução. Ele está setando aqui embaixo aí do encoding. Enquanto ele seta o encode, vamos dar uma olhada aqui no código. Então, em relação ao último exercício, a gente falou sobre painel de cadastro, o botão cancelar. O cara fez a execução, daqui a pouco executa de novo, só para não perder aqui o raciocínio. Então, o botão cancelar, foi adicionado aqui o set mnemonic, o atalho de tecla, o adicionado Action Listener, essa função anônima, o Action Performance, o Action Listener, ele está implementando, então existe uma interface aqui embutida, que é adicionado uma espécie de observador, sensor. Então, fica grudado no botão, né, nesse objeto botão, a possibilidade de ele receber um clique. Então aqui, a gente vai executar o projeto de novo. Então eu seleciono uma atividade, complementar, seleciono, ele vem para cá. O botão cancelar foi implementado, porque se eu apagar aqui a prática, eu posso cancelar, ele volta aqui para o dado que está suspenso na memória. Tá? Que está em memória. Então ele volta aqui o dado correto, o dado não correto, não, o dado que da origem dele, né? De forma original, como ele foi capturado aqui da tabela. Tá? E também foi falado sobre de Option Pane na última aula, essas caixinhas de mensagem com o usuário. Ok? Então, essa é a aula 3. Investiguem, estudem. Agora vem a aula 3 com o exercício. Então a gente precisa File, Import, novamente, Projects from Folder or Archive. Volta aqui. Eu no meu caso aqui, né, onde eu deixei os projetos. Estou vendo aqui exercício 3.5 exercício. Ok? Então agora sim, eu fecho essas janelas aqui do exercício 3, venho para o exercício 3, exercício. Esse é o que nos interessa agora. Tá? Então hoje, o assunto aqui de hoje dessa aula, super rápido aqui, tratamento de eventos com threads. Então, uma thread é uma linha de processamento, ou a menor unidade de processamento. E o EDT, Event Dispatch Thread, ele é a thread da janela.
Então, quando a gente implementou na aula 2 o botão, a gente vai lembrar que lá no painel de cadastro, se a gente olhar para o botão, aí novamente tem a questão do encode aqui, isso eu já vou alterar para a gente não ter que... Isso. Então, quando a gente olha para o botão salvar, por exemplo, botão salvar, tem o action listener nele, que o botão salvar fica esperando um clique, se ele receber um clique no botão, ele vai acionar o action performance e vai disparar o evento. Esse evento aqui tem um algoritmo aqui dentro desse action performance, esse método tem um algoritmo. Esse algoritmo a gente falou na última aula. Ele desabilita o botão, torna o botão inacessível para o usuário, cria o objeto salvar atividade a partir da classe, né, que foi criada internamente aqui, a classe que está. Se a gente clicar aqui e dar um F3, ele leva a gente aqui para a classe, né, interna, private aqui, privada. A gente tem um executar e ele vai executar o algoritmo para salvar os dados. E ele tem um executar, que é um método que foi criado dentro dessa classe. Depois que esse executar é realizado, ele habilita novamente o botão. O problema é que a gente tem uma thread da janela. Então, se esse executar demorar muito tempo, a janela fica travada. É uma experiência ruim, nem o usuário gosta. Quando você está utilizando um aplicativo no celular, você clica no botão, o aplicativo trava, de repente esse executar, né, salvar a atividade, ele vai salvar os dados num servidor lá na Ásia. Por algum motivo, pode demorar 10 minutos. Então, com 10 minutos, tiver timeout, derrubou a conexão em algum momento, em alguma parte, e ficou a tela travada. Você nem sabe o que está acontecendo, não tem resposta. Então, isso é muito ruim. Então, nesta aula 3, o professor deixou implementado no painel de busca, no botão excluir, uma thread. Então, ele criou uma thread, um objeto da classe thread. Então, ele criou uma nova thread, uma nova linha de processamento, um processamento paralelo. E criou uma classe excluir atividade. Então, ele cria um objeto, ele passa na thread esse objeto da classe excluir atividade. Quer dizer o quê? Que essa classe excluir atividade, a gente vai dar um F3 nela, ela implementa um runable e aqui um método run. Okay? Então, agora a gente consegue, ao invés de ter aquele executar do botão salvar, a gente vai ter aqui o método run, do runable, e ele vai executar em paralelo, numa thread separada, o algoritmo de exclusão da atividade. Então, todo esse algoritmo que eu pintei aqui é o algoritmo de exclusão da atividade. Depois que ele excluiu a atividade com sucesso, ele foi lá no servidor, excluiu os dados e voltou, a gente precisa novamente habilitar o botão de volta. Então, neste método agora, esse método run, do runable, a gente tem um método para invocar tardiamente, né? Então eu consigo, após a volta, né, da tela, né, para o seu estado natural, depois que, né, que o evento acontece, a gente pode disparar aqui um outro runable para habilitar de volta o botão. Então ele fica, esse método aqui, ó, ele fica esperando, né, aquela thread que foi disparada terminar. Quando terminou, ele vem através dessa classe aqui, Swing Utilities, ele vem, volta aqui e habilita de volta o botão para que o usuário consiga excluir novas atividades que ele quiser excluir. Tá? Então, nessa atividade 3, o que o professor pede? Tá aqui, depois vocês podem ler com calma. Mas o que ele pede aqui? Basicamente, que a gente no botão cadastro, a gente transforme aqui, vamos lá, a gente vai pegar aqui a atividade, salvar a atividade, a gente vai implementar o enable nela. Uma vez que implementei esse runable, se der F3 do runable,
gente vai ver que esse Runable é uma interface. E ele prevê aqui um método run. Ele fala aqui, interface. Runable. Então, essa interface agora implementada no salvar, ele pede a implementação do método. Eu vou colocar o mouse aqui no vermelho, adicionar unimplemented methods. E ele vai adicionar o método run. A gente vai pegar essa lógica da exclusão, do salvamento, né? Não da exclusão do salvamento, essa lógica de salvar aqui, e a gente vai colocar aqui em cima desse comentário. Então, ao invés de a gente ter executar agora, a gente vai ter o método run do Runable, okay? Executando o algoritmo aqui para salvar, efetuar a gravação dos dados. Então, a gente vai fazer essa alteração e, com base no que foi feito aqui, né, na exclusão, a gente vai adicionar aqui no run isso aqui ficou para isso. Então agora a gente vai adicionar aqui, é lógico que o botão aqui é salvar. Então a gente vai adicionar esse método invoke later para habilitar de volta o botão salvar após a conclusão do algoritmo. Então, da mesma forma que foi executado, realizado aqui no excluir, a gente fez aqui no salvar. E uma vez a classe salvar atividade alterada, já que ela foi alterada, agora a gente não vai precisar mais dessas 3 linhas. Tá? A gente tem que fazer como foi feito lá no salvamento. A gente tem que criar uma thread nova. Passando o salvar atividade. O construtor é um objeto. E essa thread que foi criada, ela vai ter agora um start. A gente vai usar um método start para startar a thread. Então, basicamente, é essa aula 3. Então agora eu não preciso me preocupar aqui nessa linha de processamento principal da tela de devolver aqui o botão salvar para o estado dele de true, né, para habilitar novamente o botão, porque isso será realizado após a thread, né, ela vai fazer start, quando ela terminar de salvar a atividade, ela vai fazer a habilitação do botão de volta. Então, rapidamente aqui, a gente executa, escolhe um evento, seleciona, vou apagar só a palavra mask aqui, vou clicar no salvar e está salvo. Então essa é a aula 3, super rápida, só para falar um pouco sobre a maneira correta, né? É uma aula rápida, mas uma aula importante, né? Porque é a maneira correta de você disparar os eventos nos botões. Então, o ideal é que agora todos os botões sejam alterados para essa dinâmica, né? De chamar uma thread para executar o algoritmo e garantir que a tela não vai travar. Então, eu vou clicar no salvar, ele vai salvar e não vai deixar a tela travada. Ele vai, enquanto esse botão está funcionando, a janela vai ficar em funcionamento. Essa é a aula 3. A gente se vê na aula 4. Vamos falar de Data Access Object, de DAO.